Bom, vamos lá pessoal, eu estou aqui com o Marcelo Leite e hoje ele vai dar algumas dicas de mototurismo pra gente. Bom pessoal, o Dica Incerta é uma parceria do Destino Incerto com a moto.com.br, então semanalmente a gente tem dicas de mototurismo, tanto aqui no canal do Destino Incerto quanto no canal do moto.com.br. Então para não perder nenhum vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho que o próprio YouTube avisa quando a gente publicar o próximo vídeo. E hoje eu estou aqui com o Marcelo Leite, que já viajou o mundo inteiro de moto. Quem não conhece ele ainda, a gente gravou 3 outros vídeos para o Destino Incerto, onde ele conta a história dele desde que ele começou a pilotar a moto lá na França, e as viagens dele aí em volta do mundo. E hoje ele vai dar algumas dicas de mototurismo para a gente, não é isso, Marcelo? É isso aí. Vamos lá. Na verdade, assim, eu tô acostumado, muita gente, quando a gente faz eventos, palestras, coisas, tem uma série de questões que as pessoas trazem que elas se repetem, né? Então são vamos dizer, as top perguntas do que fazer para fazer uma viagem grande. Eu vou falar focado em viagens longas, tá? Viagens grandes, que é uma coisa diferente de você fazer uma viagem mais curtinha, tá? Então vamos focar nisso. Vamos falar de planejamento. Uma coisa que para mim eu tenho muito claro, que me ajuda muito nas grandes viagens, assim como me ajudou em N projetos da minha vida, não só de moto, mas projetos de profissionais, pessoais e tudo mais. E eu vejo muita gente gastando energia à toa. Planejamento, acho que, primeiro que assim, a importância do planejamento para você ter sucesso, acho que é indiscutível. É uma coisa assim que não vale a pena nem a discussão, né? Sim. É quase que obrigatório. Agora, muito cuidado nessa hora. Planejamento não quer dizer saber tudo com antecedência. Pelo amor de Deus, não caia nessa pegadinha. Não queira saber todo dia onde você vai estar, quantos quilômetros você vai rodar, onde você vai dormir. Não serve para nada isso. Absolutamente nada. Isso aí só serve para perder tempo e para ficar estressado sem resposta nenhuma. Vamos separar 2 tipos de planejamento. O planejamento macro, né? Os americanos chamam isso de master plan, tá? Que é você ter uma visão geral da sua jornada, com os miles, ou seja, com os pontos chaves da sua jornada, focado no quê? Focado nas dificuldades. Elenca quais são as grandes dificuldades que você pode estar encontrando, e a gente vai focar nessa hora em resolver esses problemas, essas dificuldades, essas barreiras. Depois, no dia a dia, talvez num horizonte de dias ou semanas, aí sim você vai planejar assim, nos próximos 3 dias o que eu vou fazer. Mas não gasta tempo assim, nos próximos 15 dias onde eu vou ficar. Bobagem. Bobagem porque, primeiro, que não serve para nada. Segundo, que quando você está na sua casa, gastando energia para tentar definir como eu vou atravessar aquele rio, onde eu vou ficar, qual a melhor maneira de sair de tal lugar para ir para tal lugar que tem um oceano no meio. Tudo isso, quando você estiver no lugar, em 15 minutos você resolve. Na sua casa você vai ficar dias, vai ficar estressado e pior, não vai encontrar a melhor solução. Então, é bobagem fazer isso. Eu vejo os caras publicando no Facebook, falando assim, olha que legal, eu estou indo para não sei aonde, tem uma planilha com tudo. Bobagem. Quem faz isso geralmente é porque não sabe viajar. É marinheiro de primeira viagem. Então, assim, a minha dica para fazer uma viagem grande, bem sucedida, é invista no planejamento fortemente, mas invista num planejamento que seja efetivo, que tenha utilidade, que seja um planejamento com uma visão geral. Não fica inventando e fazer micro definições. Foca em definir como eu vou atravessar tal rio, como vai ser a documentação para entrar nos lugares que pedem um CPD, como vai ser lidar com o inverno em tal lugar. Então, são esse tipo de coisa que você precisa definir. Em função disso, na busca dessas respostas, você vai desenhando como vai ser a sua jornada. Beleza? Mesmo porque tem muita decisão que é caso a caso, né? Você chega na hora e escolhe entre as soluções que você tem no momento. Não dá para planilhar, eventualmente, todas as variáveis incluídas numa viagem de moto, né? Então, deixar um pouco a viagem solta, fazer esse planejamento maior, linkando aí os maiores problemas, estando preparado, mas deixando a viagem um pouco solta, até para que você possa se surpreender durante a viagem com coisas boas. Então a questão não é nem tanto que não dá para fazer, mas a questão é que não vale a pena fazer. Todo esforço que você gasta para ficar detalhando,
sinceramente, não tem utilidade. É muito melhor você gastar esse esforço para definir as grandes coisas e depois você vai tendo prazer, inclusive, de definir essas coisas em loco, falando com as pessoas locais, que vão conseguir te dar dicas e soluções para os problemas de uma forma muito mais efetiva. E tem mais, você chegou num lugar que você não conhece, você não tinha pensado, e o lugar é muito ruim, não é aquilo que você imaginou que fosse, né? Cai fora. Então assim, não tem que ficar lá. Não tem que ficar lá, cai fora. E o contrário também, você chegou num lugar maravilhoso. Aconteceu com isso em Moçambique. Eu tinha imaginado que eu ia estar em tal lugar, tá bom, ia pegar. Cara, Moçambique é maravilhoso. O que a gente fez? Cara, vamos ficar por aqui. Vamos ficar aqui. Mais 2 semanas por aqui. Então acontece as duas coisas. Acontece coisa ruim e acontece coisa boa. E isso é muito mais prazeroso e mais eficiente em termos de resultado para você ter uma jornada gostosa, prazerosa, que no final das contas é isso que você está procurando. Ok? Então essa é a questão do planejamento. Vamos falar de uma outra coisa? Tem muita gente que vai viajar sozinho, ou pior ainda, vai viajar em grupo, ou pior ainda, vai trabalhar com uma empresa que vai patrocinar. Então você está envolvendo, quanto mais se envolve gente, mais complicado fica. Né? E aí as pessoas têm uma dificuldade enorme em tocar isso, para até fazer acontecer. Porque tem um cara que lembra que precisa resolver o negócio do passaporte. Aí outro cara lembra que precisa resolver as peças de reposição. Aí outro cara lembra que tem que resolver autorização não sei das quantas. Aí o cara lembra que tem que ter um acordo com o banco dele para poder movimentar a conta dele quando ele estiver num outro país. E tem um caminhão de coisas. E aí o outro da empresa precisa ter uma reunião com o chefe para ver se marca uma apresentação, para ver se consegue alguma ideia de patrocínio. Então tem um monte de coisa desse tipo. Minha recomendação aqui é o seguinte, como qualquer projeto no sentido de gestão, qualquer projeto de empresa, se você não estruturar isso enquanto um projeto e usar as ferramentas que tem no mercado para fazer gestão de projetos, a chance de dar certo, a chance de chegar na data que você está procurando e dar certo é zero. Zero. Então, assim, não precisa sofisticar, ter mega ferramenta de gestão de projetos, não é nada disso. Vou fazer de forma simples, com algumas planilhinhas, usando algumas técnicas que você dá um Google sobre gestão de projetos, você vai achar. E basicamente passa por você estruturar a sua jornada como um projeto. O que é um projeto? Projeto é uma iniciativa que envolve várias pessoas, que tem uma data de início, uma data de fim, e tem umas datas intermediárias de controle. Ponto. Simplificadamente, é isso. Como é que eu me organizo? Tem que listar todas as atividades que a gente sabe de antemão que vão precisar ser resolvidas, lista tudo que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer e quem vai fazer. Então assim, eu vou fazer uma viagem aqui com o Tom e mais um amigo e mais um patrocinador que a gente está buscando. Cara, tem uma lista de coisas que a gente vai fazer e eu vou listar, isso aqui é minha e o Tom vai ter que validar comigo. Isso aqui é meu, o Tom vai ter que validar. Isso aqui é meu, o outro fulano. Isso aqui é do Tom. Essa outra aqui é do Tom, é ele que vai ter que ver, porque ele faz melhor do que eu isso aqui. Então o Tom tem que fazer isso, mas requer a minha validação, beleza. Tem um gestor. Então o que eu sempre faço assim, sempre tem um responsável, um líder daquela atividade, é ele que a gente vai cobrar. Fala, Tom, você falou que no dia 20 de fevereiro está resolvido. Chegar no dia 20 e você não resolveu, eu vou pôr uma faca no seu pescoço, cara. É prazo para tudo. Se vira, cara. Você pôs dia 20, não pôs? Então, cara, eu vou te cobrar no dia 20. Foi mal. Não tem desculpinha. Na hora de fazer o projeto, não tem desculpa. Então, assim, o que a gente faz? Cada atividade tem um responsável, que é o cara que vai ser cobrado e que vai trazer essa resposta para o grupo. Né? Sempre tem uma pessoa ou um grupo de gente que vai validar. Né? A gente sempre faz isso. A gente coloca data em tudo e a gente combina normalmente uma vez por semana, via call ou via um encontro, de todo mundo, ou a gente gasta meia horinha para controlar como está o andamento das coisas. Sim. Porque às vezes o Tom ficou com uma responsabilidade e chegou uma hora, ele não consegue resolver aquela atividade. Mas dividindo com os outros, talvez alguém tenha uma ideia, falou, Tom, eu conheço meu cunhado, tem um cara lá no consulado americano, ele vai te abrir a porta, deixa que eu te ajudo. Não precisa reinventar a roda. Exato. Então é isso. Assim, todas as empresas bem-sucedidas do mundo inteiro fazem isso para tudo. Se eles fazem e conseguem tocar empresas gigantes, é porque tem algum motivo, é porque isso dá certo, é simples assim. Então na hora que eu vou fazer a minha jornada, eu falo, mas eu só vou fazer uma viagem de moto. Cara, uma viagem de moto é um projeto, e você estruturá-la como um projeto
a chance sua de dar certo é muito maior. É simples assim. Ok? Então essa foi a segunda dica. E, na boa, quem já tem familiaridade com esse assunto, vocês vão tirar isso de barbadinho, tá? Quem não tiver, ou tem um amigo que... todo mundo que trabalha em empresa tem contato com isso. Então, empresa grande, eu digo. Então, ou pede ajuda para algum amigo, ou dá um Google. Você tem um monte de ferramentas disponíveis. Eu tenho as minhas planilhas Excel, que se eu monto as coisinhas, já estão tudo pronto. E tem coisas de viagem de moto, como a gente faz muitas, elas se reproduzem. Então, assim, vamos fazer uma viagem de moto pelo interior da Bahia, levando uns 10 negros, vamos subir o Rio São Francisco. Sim. Que é uma baita de uma viagem legal que esse cara faz. E se vocês não conhecem, vai atrás dele, que é um negócio legal. Então, assim, como é que a gente vai estruturar isso? Quando eu pego, como as planilhas já estão tudo pronto, já tipo, isso aqui não faz sentido, isso aqui não, isso aqui faz, então vamos preservar. Só que lá pro Rio São Francisco tem um monte de coisa que eu não pensei. Isso. Vamos pondo e a gente vai resolver, é isso. Eu trabalho muito com o Google Drive, que ele é colaborativo. Sim. Então, você coloca as permissões ali, o que cada um mexe, e cada um vai alimentando ali a área que foi designada para ele. E todo mundo tem visão ao mesmo tempo do andamento do projeto. Como tem outras ferramentas também. Né? Essa solução é ótima. Essa é gratuita. Eu uso o Dropbox, que é a mesma coisa. Também. E aí todo mundo vai compartilhando os eventos, etc. Se não faz isso, o que acontece? Uma das atividades com um dos caras do grupo, que estava sob responsabilidade do cara, não era a mais importante, não era a principal, mas o cara não fez. Porque ele tem a desculpa que ele está muito atarefado no trabalho, daí a filha dele está de férias na casa dele, e ele não fez. Então a gente andou com todas as atividades importantes, que no começo a gente achou importante. O que aconteceu? Aquela que era pequenininha, o cara não fez. A gente não consegue sair por causa de uma atividade pequenininha. E eu digo para vocês, pela minha experiência, normalmente as atividades que dão problema, que fazem atrasar os projetos, não são as atividades críticas, são as atividades não críticas. Por quê? Porque as atividades críticas todo mundo dá foco, dá importância, arregaça a manga, e o cara esquece uma coisinha. O barco tá lindo, maravilhoso, mas tem um furo no casco. Exato. Vai afundar. Não tem jeito. Ou o cara não previu quem abastecer de água potável. O barco tá todo lindo, maravilhoso. Você vai morrer de cedo. E os caras, quem vai abastecer? Ninguém. Então é isso. Vamos falar de uma terceira coisa, mecânica. Ah, meu Deus, se minha moto quebra no meio da África, o que eu faço? Pode acontecer mesmo. Então, troca por um camelo. Isso é uma realidade. Então, alguns pensamentos aqui. Bom, eu vou ter que levar comigo um cara que saiba tudo de mecânica. Possibilidade, isso é uma possibilidade teórica, é pouco prático essa ideia, porque isso não vai rolar, e, a menos que tenha sorte de ser um cara assim. Segundo, eu vou fazer uns cursos de mecânica para eu ser bom pra caramba, e aí eu vou me virar. Cara, na boa. Olha aqui nos olhos. É mentira isso, né? Você nunca mexeu em nada, a sua profissão é outra coisa, você é médico, advogado, arquiteto, e aí você acha que você vai fazer um curso, você vai virar um mecânico. Mecânico não é fazer curso, cara. Mecânico são anos e anos e anos de prática, de descobertas, não é fazendo um curso que você vai se tornar esse cara, tá? Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, ó, faz sentido sim você saber resolver coisas básicas, realmente básicas, né? Exemplo de coisinhas básicas. Consegui de manhã fazer um checkpoint da sua moto que você vai sair antes de rodar, você consiga detectar se está tudo certo, pelo menos na aparência, né, naquilo que for detectável, antes de sair rodando. Então, por exemplo, eu estou num lugar ingrato e eu estou vendo que está começando a vazar óleo de algum lugar. Cara, não vá. Vamos ver direitinho o que é isso. Pode ser que seja uma bobagem, mas pode ser que não, né? Ou está vazando água do sistema de refrigeração, ou o meu pneu está super esquisito. Então, assim, são coisinhas básicas, tem que ter uma lista, e tem um monte de gente que pode te ajudar a fazer essa lista. Então, você precisa saber fazer isso todo dia. Isso é uma coisa. Segunda coisa, você precisa fazer algumas coisas básicas. Por exemplo, tive algum problema com o pneu. Você precisa ter capacidade, ferramenta para resolver isso, cara. De carro você tem step, de moto não tem step. Então, assim, você está sujeito a isso. Então, pode ser um furinho de nada, pode ser um furinho um pouco mais complicado, pode ser um rasgo. E você pode estar numa cidade, e aí você vai atrás de uma borracharia, como você pode estar a 5 horas de alguma coisa. Então, o cara para resolver isso é você. Então, não tem muito mistério. Basta você
pegar a orientação de alguém que tenha mais familiaridade, mais prática disso, vai vendo todas as situações que você pode para resolver pode ser um micro furo, pode ser um furo de um pneu sem câmara, pode ser um pneu com câmara que você tem que não consertar a câmara, mas trocar câmaras. Então, a partir do pressuposto que você está levando câmaras adicionais, então você tem que saber desmontar um pneu, você tem que saber montar, você precisa ter ferramenta, um compressor para isso e tudo mais. Dependendo da viagem que você vai fazer, isso é obrigatório. Tá? Então, você fala, mas eu não tenho prática, eu nunca vou fazer. Pois, por isso mesmo que você precisa ver isso agora, de preferência com alguém que possa te ajudar, e se alguém não precisa de nenhum cara sofisticado, um borracheiro da sua cidade, que você conversa com ele e ele vai te ensinar. E aí como é que você tem prática? Fazendo. Então assim, pede para ele deixar você montar, desmontar, nas primeiras vezes vai ser um inferno, na terceira vez você já vai estar fazendo, na quarta você já está ensinando o Tom a fazer. Né? Então assim, é melhor você fazer isso antes de sair, do que chegar lá, estou no sul da Bahia, um lugar lindo, e eu estou aqui na beira da estrada, ninguém quer me ajudar, não passa ninguém, eu preciso resolver isso. Então, a prática, simplesmente. Tá? Hoje em dia, a gente tem alguns cursos básicos que atuam bem nesses pontos que o Marcelo está colocando, para proprietários de Big Trail, por exemplo. Então, lógico, você não vai virar mecânico do dia para a noite, mas esses perrengues que não são nem imprevistos, eles são até previstos. Um pneu furado é uma coisa que é prevista numa viagem. Você tem ali como abordar e resolver rapidamente e sem encerrar a sua viagem por uma coisa pequena. Né? Esse caminho de fazer cursos é uma boa, eu acho que eu recomendo, mas eu acho que vale uma atenção seguinte, não é suficiente na minha forma de ver. Por quê? Vamos falar especificamente do exemplo de pneu, mas isso se aplica para bateria, se aplica para um monte de coisa. Pneu, na maioria das vezes, se você tem uma moto que tem pneu sem câmara, geralmente, primeiro que assim, a chance de se furar o pneu não é grande, é bem menos do que a gente imagina, graças a Deus. Né? Segundo que assim, se for um furinho com um preguinho, com um parafuso que entrou, geralmente só com um macarrãozinho você resolve e acabou. Mas pode acontecer uma coisa mais grave, pode ser que a sua roda entortou, pode ser que seu pneu rasgou, isso já aconteceu comigo. Então, cara, você vai ter que... Ou pode ser que você tenha uma moto que use pneu com câmera. Né? Então você vai ter que saber desmontar o pneu e remontar. Ponto. E na maioria dos cursos não entra nesse nível. E isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. E sinceramente, em 2, 3 horas, com o apoio do teu borracheiro, você aprende e vira um mestre doutorado nesse assunto. Eu estou pegando pneu, mas tem N outras coisinhas, tá? Depende muito da sua moto. Mas meu ponto aqui sobre mecânica é o seguinte. Você saber fazer um checklist de manhã, você saber resolver coisinhas que tem que ser resolvida por você mesmo, com o mínimo de ferramentas, né? E o mais importante de tudo que eu estou falando aqui, você não vai se tornar um mecânico, você não vai se tornar um especialista, mas você pode, deve ter capacidade para pedir ajuda. Então, assim, vamos dizer, eu estou no Sudão, no meio do deserto, tá? E minha moto parou. E aí, mas eu sou um cara super bem relacionado e eu tenho acesso ao melhor mecânico que tem na Alemanha sobre motos BMW. Olha só, olha que sorte a minha. Tá? E eu tenho um telefone por satélite ainda por cima. Olha que sorte a minha. Estou exagerando, obviamente, só para ser didático. Aí eu ligo para o cara, o chucrute lá do alemão, eu falo, cara, minha moto parou. Ele falou, legal, você está onde? Estou aqui no Sudão, legal. E aí? O que acontece com ela? Eu falo, não sei, ela parou. Você quer minha ajuda? Eu quero. Mas, e aí, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu pegue um avião e vá para aí? Isso não vai rolar. Então, assim, é o tipo da situação que não serve para nada. Não adianta eu ter um telefone satélite, não adianta eu ter o melhor contato do mundo, eu posso ter o melhor mecânico do mundo, mas se eu ligo para ele, que nem eu vou ligar para minha mãe, e falar, mãe, me ajuda, como quando eu era criança... A nossa mãe talvez fosse buscar a gente, né? Mas acho que o mecânico não vai servir de nada. Então, qual que é a minha dica aqui? Eu estou exagerando para criar a situação, né? Mas a minha dica aqui é o seguinte, você deve treinar, se capacitar pedindo ajuda para que no período antes de você fazer uma viagem longa, você tenha a capacidade de ir o mais fundo possível em fazer um diagnóstico. Você não precisa resolver o problema, mas você precisa fazer um diagnóstico. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu estou na mesma situação, eu estou no Sudão, no deserto, estou com o telefone por satélite e tenho acesso ao cara, o melhor mecânico da BMW do mundo.
tá? Seu Fritz. Chega o seu Fritz. Eu tô aqui em minha moto, uma GS, ela parou. E eu fiz uns testes básicos e eu tenho quase certeza, eu posso afirmar com 98% de chance, que é a bomba de combustível. Porque eu fiz isso, e eu cheguei à conclusão que é a bomba de combustível. Ele, do outro lado da linha, vai falar, realmente, se você fez isso, a chance de ser a bomba de combustível é muito grande. Sim. O que vamos fazer para te ajudar? Eu vou pegar uma bomba de combustível aqui, vou te mandar por DHL para a sua próxima cidade. DHL em qualquer lugar do mundo chega em 4, 5 dias, então isso é uma boa notícia, né? Você pode estar em qualquer lugar do planeta. Você mandou alguma coisa por DHL, vai demorar 4, 5 dias, vai chegar. Ah, mas eu estou no vilarejo aqui no Sudão, aqui, então é isso que vai acontecer. Então beleza. Então olha como mudou todo o cenário. Agora ele vai pegar uma bomba de combustível, vai lá na DHL, vai mandar para mim, mas para onde? Eu sei que a próxima cidade que eu vou parar é essa aqui. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma maneira de um caminhão me levar até essa cidade. Mas caminhão, cadê o caminhão? Fica esperando que vai passar. Sempre passa. Ah, mas o lugar é muito pobre. Quanto mais pobre o lugar, mais caminhão passa. E menos carro. Então assim, na Amazônia vai ser um barco, no outro lugar vai ser um caminhão, mas alguém vai te socorrer. E aí você vai para a próxima cidadezinha. Chegando na próxima cidade, o que eu vou fazer? Fico quieto, uns 4, 5 dias, arranjo o que fazer, vai que você arranja uma coisa bacana para fazer, e aí um dia vai chegar uma encomenda, você vai todo dia lá na DHL, chegou um negócio, a mulher lá da DHL não vai suportar mais você, até que um dia chega uma caixinha, né, do cara que está te apoiando, está lá sua bomba de combustível. Ah, mas eu não tenho a menor ideia como troca isso. Cara, deixa eu te falar um negócio. Em qualquer cidadezinha, de qualquer lugar do planeta, tem um mecânico fuçador, e vou te dizer mais, quanto mais pobre o lugar, melhor é o mecânico. Porque o cara de lugar pobre, ele sabe se virar, ele sabe fazer peça, ele sabe pegar peça de um lugar e pôr no outro, ele adapta o conector. Quando você vai no mecânico, por exemplo, em Paris, o cara não vai fazer nada. Porque uma ferramenta específica. Ele vai falar o seguinte, isso aqui, o guia do fabricante fala que tem que ser tal porca, eu não tenho essa porca, eu não vou fazer. Então, agora você está lá em Cuba, você está no Sudão, você está na Etiópia, o cara faz qualquer coisa. Solda, mas quebrou meu amortecedor traseiro. Ah, é um ESA XPTO, última versão da BMW XXX. O cara mete uma barra de ferro, faz 2 furos, pôs aqui e você vai embora. Não é o mais confortável do mundo, mas você vai sair rodando. Acabou. Resolveu o seu problema. Faz isso em Munique. Ninguém vai fazer isso para você. Né? E serralheiro tem em qualquer lugar. Então, voltando aqui no nosso exemplo. O cara você chegou, você mesmo diagnosticou que pode ser a bomba de combustível. O cara que está te apoiando te mandou por DHL, chegou 4 dias depois, você pegou. Agora falta o quê? Fazer sua máquina funcionar. Você vai no mecânicozinho que você já falou lá para ele, o cara vai desmontar isso em 1 minuto, vai fazer as conexões que não tem mistério nenhum, você vai apertar o botãozinho, sua moto vai sair rodando e você vai ser feliz. O que mudou dessas duas histórias? De um final feliz, de um final catastrófico. É você ter tido a capacidade de fazer um diagnóstico e chegar à conclusão de que podia ser a bomba de combustível. Acabou. Se você tiver um contato, o cara pode até falar, faz isso de teste, faz aquilo, você vai fazendo. Sim. Então, eu diria o seguinte, o investimento, se você vai fazer uma jornada longa, solo, ou com 1 ou 2 amigos, minha dica é, invista seu tempo em aprender a fazer diagnóstico, não a ser um mecânico profissional, porque você não vai ser um mecânico profissional. Então, invista em fazer diagnóstico, porque em fazer um diagnóstico você pode pedir ajuda. É simples assim, e muda a sua vida. Beleza? O que levar? Eu vou contar primeiro uma historinha para vocês antes de eu entrar nessa dica. A gente faz parte de uma comunidade muito pequenininha, dos caras que fazem viagem de volta ao mundo, tá? Não só de moto, mas de 4x4 também. É uma comunidade onde todo mundo fala inglês e tem caras do mundo inteiro. E obviamente tem coisa séria